Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Nessa videoaula eu vou falar sobre os protocolos TCP e UDP, dois dos principais protocolos da chamada família de protocolos TCP/IP. A gente vai mostrar algumas características desses protocolos, alguns serviços que funcionam com o TCP e outros com o UDP, vamos discutir algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. O primeiro que a gente vai falar é o TCP. No TCP existe uma coisa chamada Three-Leg Handshaking, ou cumprimento em 3 etapas. E eu vou te mostrar isso através de um pequeno teatro. Prepara a pipoca que já vai começar. Oi, eu quero falar. Pode falar. Então vou falar. Como é que está o trânsito aí em São Paulo? Ih, o trânsito você sabe, né? Aquela coisa de sempre. Marginal engarrafada, tudo parado. E como é que está o clima? O clima está daquele jeito. Chove, chuvisca... É o clima de sempre. Eu vou parar de falar. Tá bom. Eu vou parar. Então tá bom. Não entendeu nada do que aconteceu? Não é uma conversa de maluco. Na verdade, esse teatro, ele representa a característica principal do protocolo TCP. TCP é Transmission Control Protocol. Protocolo de controle de transmissão. No protocolo TCP, ele é um protocolo ligado à conexão. Então tem que se estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor. Vamos entender o teatro. De um lado a gente tinha o cliente, que era o rapaz de laranja, com a camiseta do Firefox, representando um navegador de internet. Do outro lado, um rapaz com a camiseta branca, representando um servidor web. Então, cliente e servidor. No teatro, a comunicação, você repare que ela começa com o cliente. Por quê? Porque toda a comunicação TCP/IP, quem inicia a comunicação é o cliente. E como é que ele inicia essa comunicação? Ele diz, oi, eu quero falar. E recebe uma resposta. Beleza, pode falar. Então eu vou falar. O que é isso? Foi feito em 3 etapas, chamado Three-Leg Handshaking, ou cumprimento em 3 etapas. No protocolo TCP/IP, uma das características dele é ter uma flag, é uma indicação. Então é um tipo de pacote TCP/IP. O que o cliente enviou para o servidor? O cliente enviou para o servidor um pacote SYN. Oi, eu quero falar. O servidor respondeu com um pacote SYN ACT. Quando a gente fala pacote SYN ACT, a gente está dizendo que é um pacote TCP com a flag SYN, com a flag SYN ACT marcada. E o cliente, por fim, responde, vou falar, que é a flag ACT. Com essas 3 etapas se dá a conexão. O protocolo TCP é um protocolo voltado à conexão e ela se estabelece nessas 3 etapas. Three-Leg Handshaking. A comunicação a partir daí começa a acontecer, ou seja, a troca de informações, a troca de dados. Que no nosso teatro era o cliente perguntando como é que está o trânsito em São Paulo? E esperando uma resposta. A resposta de que, bom, apesar que ele já sabia qual era a resposta, né? O trânsito em São Paulo está uma porcaria. E depois, ele pergunta mais alguma coisa. O clima, como é que está a temperatura? Muito bem, ele recebe também uma resposta. E assim essa comunicação vai dando. Pergunta, resposta, cliente, servidor. Até que uma das partes resolva encerrar a comunicação. No protocolo TCP, tanto o cliente como o servidor precisam encerrar a comunicação para que ela seja encerrada por completo. A iniciativa de encerrar pode ser tanto do cliente quanto do servidor. No nosso teatro, a iniciativa partiu do cliente, dizendo, eu vou parar de falar. E o servidor respondeu o quê? Beleza, pode parar. Depois, o servidor também responde, eu vou parar. E o cliente diz, ok. Então, o encerramento da conexão TCP se dá em 4 etapas. Quais são? O primeiro pacote, que foi no nosso caso lá, foi um pacote FIN. Então, o cliente enviou um pacote FIN e o servidor respondeu um pacote ACT. Beleza, pode parar. Na sequência, o servidor disse que ele também vai parar. Então, ele manda um pacote com a flag FIN e recebe do cliente um outro pacote com a flag ACT. Dessa forma, toda a comunicação TCP se encerrou. Então, recapitulando, um SYN recebe de volta um SYN ACT e manda um ACT.
Three-leg handshake, estabeleceu a comunicação. Trocou dados de um lado para o outro. Como é que encerrou a comunicação? O cliente mandou um FIN, recebeu um ACT. O servidor mandou um FIN, recebeu um ACT. E aí a tal da conexão, que o protocolo TCP é voltado, se encerrou. Agora que você já entendeu como é que funciona o processo da conexão do TCP, vamos entender outras características que são de responsabilidade do protocolo TCP. Um deles é a confiabilidade. O que é isso? É saber se o destino e a origem têm exatamente a mesma informação. Como é que isso é feito? O protocolo TCP tem origem e destino, que tem os dados. Além da origem do destino e dos dados, tem um número de verificação, um CRC, um cheque de verificação. Então, desses dados são feitos uma conta e chega a um número. Quando chega no destino, o destino pega os dados, faz a mesma conta e compara esse número. Se esse número for igual, significa que o pacote da origem está igualzinho ao do destino, portanto é confiável, bonitinho. Se não tiver igual, o que acontece? Vai vir uma resposta pedindo para que esse pacote seja retransmitido, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Além da confiabilidade, é importante saber que tem uma outra característica chamada de full duplex. Por quê? Estabelecida a conexão, a comunicação ela se dá dos dois lados, da origem do cliente para o servidor e do servidor para o cliente, e pode ser ao mesmo tempo. Parece uma confusão, né? Duas pessoas falando ao mesmo tempo. No protocolo TCP isso é possível. É possível também por quê? Porque a entrega pode ser ordenada. Como é que é isso? Cada pacote TCP vai com um número sequencial. Então vai um número sequencial, vai o outro, vai o outro, vai o outro. Bom, a internet, você sabe que ela é toda espalhada. E o caminho de um ponto a outro ponto, às vezes pode seguir rotas diferentes. Com isso, a ordem que os pacotes chegam no destino pode ser diferente da ordem que eles partiram da origem. O TCP controla para que lá no destino isso seja remontado exatamente na mesma sequência, garantindo que a informação toda que saiu da origem chegue no destino. E o controle de fluxo, que é uma das características talvez mais importantes para a gente ter isso acontecendo, que é a seguinte: um equipamento enviou um pacote e ele aguarda do destino a resposta, dizendo, ó, esse pacote chegou íntegro. Se essa resposta não vier, ele envia de novo. E assim fica, envia de novo, até que venha uma resposta. Não, chegou íntegro. Então a comunicação se dá dessa forma, de maneira que toda a informação que saiu da origem chegue no destino. Todas essas características fazem do pacote TCP um tipo de pacote especial para alguns tipos de serviços, alguns tipos de conexão. Outro protocolo, também da camada 4 do modelo OSI, a camada de transporte, é o protocolo UDP. Esse é um protocolo bastante simples. Ele é chamado de um protocolo sem conexão, ou seja, ele não é um protocolo voltado à conexão. Não há necessidade de estabelecer uma conexão entre a origem e o destino. Por essas e outras, ele é chamado um protocolo não confiável. Não confiável por quê? Porque não há verificação de integridade da informação entre a origem e o destino. Não há qualquer checagem se o que chegou foi exatamente o que saiu. Você pode pensar, pô, mas se ele não é confiável, ele não serve para nada. Não, ele serve. Ele serve para todo tipo de serviço em que a perda de um ou outro pacote não vai comprometer o conteúdo, como é transmissão de áudio, transmissão de vídeo. Outra característica importante do UDP é que ele pode servir de 1 para N, ou seja, uma estação pode enviar pacotes simultaneamente para diversas outras. Isso dá ao UDP uma eficiência muito grande, podendo transmitir grande quantidade de dados em pequeno espaço de tempo. Tanto o TCP quanto o UDP são dois protocolos que têm características comuns. Uma delas são as portas. Vamos entender o que são essas portas. Veja, você eventualmente mora num apartamento. Vamos dizer que você mora num apartamento. Tem uma rua e tem um número. Assim como você, todos os vizinhos moram nesta mesma rua e nesse mesmo número. Mas cada um de vocês mora em um apartamento, de maneira que eu consigo me comunicar de maneira distinta com cada um dos seus vizinhos e inclusive com você.
Essas portas, no pacote TCP e no pacote UDP, dos protocolos TCP e UDP, usam 16 bits, o que dá da porta 0 até a porta 65.535. O que é isso? Bom, cada uma das máquinas, você já sabe, usou o protocolo IP para comunicação. Tinha um IP de origem e um IP de destino. Mas para poder haver mais de uma comunicação, mais de uma transmissão de dados da sua máquina para vários servidores, afinal você pode, ao mesmo tempo que assiste o Cretil Videoblog, baixar uma música, baixar um vídeo do BitTorrent. Pode também estar fazendo aí, ouvindo um streaming de áudio e por aí vai. Várias comunicações. Então, para ficar claro, os pacotes do protocolo TCP e do UDP usam uma porta de origem e uma porta de destino. Como é que elas são formadas? Bom, depende de sistema operacional para sistema operacional. Mas o sistema operacional, quando vai iniciar uma conexão, seja TCP ou UDP, escolhe uma porta, dentre essas de 0 a 65.535. Normalmente, a porta de criação é uma porta acima da porta 1024. Até a porta 1024, são chamadas portas baixas, são as portas que no princípio eram usadas para os principais serviços. Hoje tem serviços comuns, tanto abaixo quanto acima de 1024. Mas o teu sistema operacional usa uma determinada porta para acessar um serviço que está ouvindo, que está atendendo naquela porta. Cada serviço tem uma porta padrão. Vamos ver alguns exemplos. O serviço de SSH. SSH é um serviço que a gente usa muito para fazer administração remota. Quem administra servidores GNU Linux e servidores de Unix usa muito esse serviço. A porta padrão para esse serviço é a porta 22. A web, está cansado de usar a web. A web que usa os protocolos HTTP e HTTPS também tem portas padrão. Então o HTTP funciona no padrão na porta 80, o HTTPS na porta 443. Cada um desses serviços pode funcionar em qualquer porta, mas essas são as portas padrão. Serviço de DNS. DNS usa a porta padrão 53. Muito bem. Porta de origem, porta de destino, se estabelece a comunicação, seja do protocolo TCP, seja do protocolo UDP. Cada um com as suas características. Então, se o serviço exige integridade da informação, como é o caso do HTTP, como é o caso do HTTPS e do SSH, o protocolo que é usado é o protocolo TCP, aquele que é voltado à conexão. Se o serviço, streaming de vídeo, consulta do DNS, que não exige integridade, por que não exige integridade? Consultou o DNS, veio uma informação que não está de acordo, consulta outra vez. Então a consulta de DNS usa a porta padrão 53 e usa o protocolo UDP, aquele que não faz a conexão, não garante a integridade. Mas veja, no DNS acontece uma peculiaridade interessante, que é a seguinte: quando a gente tem dois servidores de DNS, um servidor chamado secundário ou escravo, slave, que é um servidor reserva, ele precisa receber as informações de configuração do servidor primário. Esse recebimento de informações precisa ser íntegro. Então, a transferência dessas informações, que é chamado de transferência de zona, precisa usar o protocolo TCP para garantir a integridade. Então, você percebeu que cada protocolo, cada serviço, diante das suas características, vai usar um determinado protocolo, ou voltado à conexão, ou não voltado à conexão. Outro dado importante que se costuma falar disso é o custo. Não é o custo financeiro, não é dinheiro, mas os serviços que usam o protocolo TCP, como tem toda aquela história de envia, recebe a confirmação que chegou íntegro, envia outro, recebe a confirmação que chegou íntegro, tem um custo maior da infraestrutura de rede. Já o UDP, que não faz qualquer verificação, tem um custo menor, mais quantidade de dados podem ser transmitidas, porque não precisa de toda essa verificação. Então, as comunicações UDP têm um custo menor. E aí, está entendendo tudo de TCP e UDP? Ainda não? Está com alguma dúvida? Usa os comentários, coloca a tua dúvida nos comentários que eu respondo para você, para ir sanando as suas dúvidas.
Tá gostando das videoaulas? Dá um joinha. Quer ver outras? Acesse o cretiel.com.br. Compartilha, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a chegar para mais gente. Compartilha na tua rede social. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e te aguardo numa próxima videoaula. If you wanna be free from the dirty monopoly, come to our site, you won't believe what you see. We got everything you need for your new station. Take it from me with no manipulation. Sign up, no employ, download, enjoy. It's easy to say, we're coming over and play. All you need is a will to break away from the back. You see the light, my friend, and I know you can back. Come on, join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers. You'll be free. If you wanna be free from the dirty monopoly, come to our site, you won't believe what you see. We got everything you need for your new station.